Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido ouvinte, eu me chamo Carlos Henrique Parente e mais uma vez aqui me encontro diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, muito satisfeito, muito feliz por fazer parte dessa corrente de estudos, desse programa que é o programa mais antigo da Rádio Rio de Janeiro, em que tem o objetivo principal de estudar e divulgar as obras de Allan Kardec. Então aqui, neste quadro que me é ofertado, nem mesmo o quadro, mas eu digo, nesta parte que me cabe, é o estudo do livro Obras Póstumas, em que estamos aqui há algum tempo e sem pressa, porque a intenção é a gente entender o trabalho do codificador e aprender com ele, como ele construiu essa doutrina tão importante, tão maravilhosa, no sentido de nos trazer esclarecimento, e no plural, eu diria, né, que são muitos esclarecimentos, e nos aproximar de coisas tão incríveis que falam a respeito da natureza humana, e não só a natureza material, mas também da natureza espiritual do homem, ofertando a nós esse sentido que já nos foi trazido pelo próprio Cristo, e antes de Jesus, aqueles que foram enviados por ele, revelando ao ser humano, em todas as épocas da humanidade, a sua verdadeira natureza, que é uma natureza espiritual, uma natureza que não perece. O espírito, ele, a partir do momento que Deus o cria, ele nunca mais morrerá. Ele nasceu para viver, para sempre. Então, o que a gente precisa é observar, é viver qual é a qualidade dessa vida que a gente tem vivido até então. Enquanto a gente não compreende, não tem consciência, a vida vai sendo levada de uma maneira adequada a esse estado. Mas a partir do momento em que a gente passa a ter consciência, e isso acontece mesmo, de fato, no mundo humano, mas mesmo no mundo humano, existem os períodos que estamos muito próximos à animalidade. E vamos carregar conosco essa animalidade por muito, muito tempo. Estamos com ela neste exato momento. Este que vos fala e todas as pessoas ainda estão vinculadas a esse estado de animalidade. Mas cada vez que a gente descobre, entende e vive em si próprio um princípio superior a esse estado, que tem mais a ver com o estado espiritual, aí a gente se afasta um pouquinho mais dessa animalidade. E ela passa a compor a nossa história. E ela é tremendamente importante. Mas não é mais para viver eternamente, ou vivermos eternamente com a presença dessa animalidade ainda de maneira tão forte, como acontece conosco ainda nos tempos de hoje. Então, o cristianismo, ele tem essa função na nossa existência, confirmar a natureza espiritual do homem, revelar para nós a paternidade divina, como certa vez afirmou nosso querido Leon Denis, naquele livro incrível chamado Cristianismo e Espiritismo. Então, revelar a paternidade humana, o que faz com que os homens aproximem-se uns dos outros, e revelar a natureza espiritual e divina de todas as criaturas. E é isso que estamos estudando aqui nessa parte, mais especificamente sobre a natureza de Jesus, a natureza do Cristo. Então, a gente vem já a vários programas, e esse capítulo aqui foi dividido, ou essa parte dividido em 9 itens, ou 9 partes. Nós estamos entrando hoje na 8ª, que fala sobre o Verbo se fez carne, é o título que Allan Kardec deu a essa parte. Então, é um estudo muito interessante, ele é um estudo profundo, de comparação de textos, onde a gente, com atenção,
a gente vai entendendo que Jesus, o Cristo, como assim foi compreendido, né, usando aí o termo que o mundo lhe conferiu, na linguagem grega é o Cristo, a linguagem hebraica é Messias, que é um ser enviado pelo Criador, onde ele e o Criador são pessoas distintas. É o que estamos vendo nesse capítulo, nesse estudo que Kardec empreendeu e que deixou para todos nós, para nossa reflexão, para que a gente não confunda e não fique confuso com essa confusão que muitas pessoas fazem. Deus é o absoluto. Tudo aquilo que Deus cria possui, logicamente, possui em si próprio a essência de quem o criou. Então a divindade está aí, nesse sentido. Mas não que a gente confunda a criatura ou a criação com o próprio Criador. O quadro, ele não é o pintor, ou seja, o seu criador. O quadro é a expressão, é o valor, é a capacidade daquele que o criou. E revela muitas coisas, muitos traços de quem o criou, mas não é o próprio. Então, Deus nos fez, tem feito, né, a partir do processo evolutivo, nos tem feito conscientes, pouco a pouco, desse processo, para que a gente se aproxime o mais possível dele. Como disse Jesus certa vez, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, quando a gente vai pegando esses pedacinhos que a gente vai aprendendo, vai acumulando com o tempo, vai formando como se fosse um quebra-cabeça, onde a gente vai juntando, encaixando as peças de maneira coerente, cada vez mais a imagem maior, o fim disso tudo, torna-se mais claro para todos nós. Então, fazendo esse estudo sobre a natureza do Cristo, vem ajudando a gente a entender a nossa própria natureza, que é uma natureza exatamente semelhante à do Cristo, exatamente semelhante à de Jesus. Não estou exagerando em nada. Ele mesmo fala disso. Ele revela a nossa natureza. Ele nos chama de irmãos, de amigos nesse sentido, de irmãos. Revela que Deus é Pai dele e nosso Pai. Então a gente vai aprendendo com Jesus algo que intuitivamente nós sabemos. Ele ajuda a despertar em nós uma consciência mais direta, efetiva, dessa herança que todo mundo possui, que é a natureza divina. Então, vamos continuar caminhando aqui com as páginas do livro Obras Póstumas, felizes pela oportunidade de estarmos entrando em contato com ensinamentos que só acrescentam coisas maravilhosas na nossa vida. Exatamente o que a palavra evangelho significa. Boa nova, boa notícia, que nos traz alegria. Estamos reunidos, sim, em nome de Jesus, que é o nosso mestre querido. Então vamos lá, querido amigo ouvinte, seja aí a forma como vocês estão nos ouvindo aqui na Rádio Rio de Janeiro, pelo radinho de pilha, o clássico radinho de pilha, ou pela radinho de eletricidade, pelo aplicativo, né, o Rádio Rio de Janeiro Oficial, pela Alexa, quando a gente pede para tocar Rádio Rio de Janeiro, pelo YouTube, por vários canais que existem hoje de comunicação. Então a gente vê que a comunicação cada vez mais tem estreitado as relações entre as pessoas. E trazendo para nós fonte de informação e fontes positivas que ajudam a gente a buscar aquilo que é verdadeiro. A gente sabe que existe muita mentira e confusão por aí, disseminada por pessoas que ainda não entenderam o seu papel na vida, que é produzir o bem, o amor, a irmandade e coisas assim. Então é semelhante àquela parábola que Jesus conta, que o maligno veio durante a noite e semeou o joio no meio do trigo. Mas, quando a gente amadurece um pouquinho, a gente consegue distinguir o que é joio e o que é trigo. E deixa as sementes crescerem juntas, assim como diz Jesus na parábola. Não arranque
Não vamos nos preocupar com aquilo que é dito de forma errada. Não é que isso não traga transtorno, mas as pessoas são livres, elas precisam ter a liberdade de fazer o que elas desejarem muito bem. Como disse Jesus também no Apocalipse, aí a gente só tem que se ligar numa coisa, que é a questão da responsabilidade. E essa é individual, também coletiva, sabemos. Mas quando a gente envereda por um caminho e ensina mentiras, a gente acaba sofrendo, digamos assim, a sanção, né, da responsabilidade disso aí. E aí a frase que Jesus diz no Apocalipse é: quem estiver sujo, suje-se mais ainda. Quem estiver limpo, limpe-se mais ainda. Eis que venho sem demora, e darei a cada um segundo as suas obras. Então, a gente percebe nessa frase do mestre essa questão da liberdade que as pessoas precisam ter. Mas todo mundo arca com a responsabilidade daquilo que faz. E quem ensina mentiras e se suja, até com outros comportamentos também, ela vai ter o tempo de se limpar. Isso é maravilhoso. Isso se chama misericórdia. E não há misericórdia quando não existe amor. Então Deus, como disse João, o evangelista, Deus é amor e nada existe fora desse amor. Como está lá nas epístolas de João, acho que é a primeira epístola de João, lá no Novo Testamento. Mas vamos lá. O verbo se fez carne, diz Allan Kardec aqui como título desse item oitavo, né, ou dessa parte oitava que a gente está estudando. E o Kardec inicia aqui exatamente com o texto referente ao Evangelho segundo João, ou segundo São João, como o próprio codificador costuma utilizar os textos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compadeceu nas trevas. Mas as trevas não a compreenderam. E apenas fazendo aqui um pequeno parêntese, né, que às vezes as pessoas não entendem, por causa do texto, que há sempre umas mudanças, né, é no sentido das trevas, né, elas não compreenderam a luz que vem, né, a presença daquilo que realmente nos liberta. Mas continuando aqui o texto. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio por testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas para que desse testemunho da luz. Era a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, deu ele poder de se fazerem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. São João, capítulo 1, versículos 1 a 14. Esta passagem dos Evangelhos, diz Kardec, é a única que, à primeira vista, parece encerrar implicitamente uma ideia de identificação entre Deus e a pessoa de Jesus. É também aquela sobre a qual se estabeleceu mais tarde a controvérsia a respeito do assunto. A questão da divindade de Jesus foi sendo gradualmente suscitada. Nasceu
das discussões levantadas a propósito das interpretações e alguns sobre as palavras verbo e filho. Mas foi somente no quarto século que uma parte da Igreja a adotou. Este dogma, portanto, é o resultado de decisões humanas. Não emana de revelação divina. Isso é importantíssimo a gente salientar aqui e entender que foi o homem, o ser humano, que determinou que seria assim. Então não é um dogma no sentido filosófico, científico, onde algo mostra ser que é verdadeiro porque aquilo se repete e faz parte da vida, das condições da vida. Aí a gente diz que é um dogma filosófico, porque esse dogma, essa afirmação, ela se sustenta. Não. Mas os homens criaram o dogma, que é uma determinação de um grupo de pessoas que têm um determinado poder, que discutem sim as ideias e determinam, não, é isso que é verdadeiro, pronto, acabou. Aí fica diferente, né? Então é preciso refletir a respeito disso aí bastante, né? Para não cair na tentação de seguir o que é errado, né? Mas vamos retornar aqui. É preciso notar-se que as palavras supracitadas de São João, e não de Jesus, e admitindo-se que não tenham sido alteradas, não exprimem na realidade senão uma opinião pessoal, uma indução, onde se descobre o misticismo habitual da linguagem daquele escritor. Não podem, pois, prevalecer contra as reiteradas afirmações do próprio Jesus. Aceitando-se, porém, tais quais são, ainda assim, elas não resolvem a questão no sentido da divindade, porque tanto se aplicariam a Jesus Deus, em grifo, como a Jesus criatura, também em grifo, de Deus. O verbo é Deus, ou melhor, de fato, o verbo é Deus, porque é a palavra de Deus. Jesus, tendo recebido esta palavra diretamente de Deus, com a missão de a revelar aos homens, assimilou-a. A palavra divina que ele observou encarnou-se nele. Ele a trouxe consigo, nascendo, e é com razão que disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus podia, pois, ser encarregado de transmitir a palavra de Deus sem ser Deus, como um embaixador transmite as palavras de seu soberano sem ser o soberano. Segundo o dogma da divindade, é Deus quem fala. Na outra hipótese, ele fala pela boca do seu enviado, o que não prejudica a autoridade das suas palavras. Que autoriza, porém, antes esta do que a outra suposição. A única autoridade competente para cortar a questão são as próprias palavras de Jesus, quando diz, eu não falo por mim, mas aquele que me enviou me prescreve por seu mandamento, o que devo dizer. A minha doutrina não é minha, mas sim daquele que me enviou. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas de meu Pai que me enviou. E todo esse texto que eu acabei de ler, está em grifo. É bom até a gente repetir aqui para o querido amigo ouvinte perceber bem. Eu não falo por mim, mas aquele que me enviou me prescreve por seu mandamento o que devo dizer. A minha doutrina não é minha, mas sim daquele que me enviou. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas de meu Pai que me enviou. As coisas são tão claras, né? A maneira como Jesus põe para nós. É impossível exprimir-se alguém com mais clareza e precisão, afirma o codificador. A qualidade de Messias,
ou enviado, que lhe é dada em todos os evangelhos, implica uma posição subordinada a quem lhe deu. Quem obedece não pode ser igual a quem manda. As coisas vão, se encadeando assim, a gente vai percebendo que tudo está amarradinho direitinho. A precipitação humana, ou mesmo a má intenção, como lá atrás, no século II, Orígenes, um dos pais da igreja, daqueles considerados como Santo Agostinho e outros, Santo Agostinho ainda veio depois de Orígenes, Clemente de Alexandria, que fala que Jesus é o pedagogo da humanidade. O Orígenes, como citei há pouquinho, no século II, ele denunciava que os textos estavam sendo modificados. Ora, olha que interessante, querido amigo ouvinte, ora por negligência e desconhecimento, porque existiam os copistas, as pessoas que não conheciam às vezes a língua, mas copiavam, eram bons desenhistas, copiavam a letra e às vezes copiavam com pequeno erro, faltava alguma coisa e a palavra se modificava. Então, acontecia isso também, dentre outras coisas, Então, o Orígenes denunciava que, ora os textos estavam sendo adulterados por ignorância e ora por perversidade, ou seja, com a intenção de que assim fosse. Aí é muito pior, Nossa, mas para fechar aqui, a gente não perder, João caracteriza esta posição secundária e, por conseguinte, estabelece a dualidade das pessoas quando diz, em grifo aqui, nós vimos a sua glória como Filho único que a devia receber do Pai. Porque aquele que recebe não pode ser o que dá, nem aquele que dá a glória pode ser igual ao que recebe. Se Jesus é Deus, possui a glória por si mesmo e não precisa que outro lhe a dê. Se Deus e Jesus são uma mesma pessoa, com dois nomes diferentes, não poderia existir entre eles nem supremacia, nem subordinação. Desde pois que não há paridade absoluta de posição, é que são duas pessoas distintas. E aí vem o parágrafo final, que é incrível. A qualificação de Messias divino não significa igualdade entre o mandatário e o mandante, mais do que entre um rei e o seu representante adjunto real, em grifo. Jesus era um Messias divino pela dupla razão de ter recebido de Deus a sua missão e estar em relação direta com Deus pelas suas perfeições. Kardec fecha aqui com chave de ouro essa análise do texto do início do Evangelho segundo São João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era um Messias divino, ele representava a Deus. Então, Deus falava por ele, é uma das expressões que a gente tem para isso. Era Jesus quem falava porque conhecia profundamente o pensamento divino, estava em comunhão com ele. Então ele sabia o que precisava dizer, ele não é um boneco, não é isso que a gente está afirmando, servindo ali apenas de intermediário nesse sentido. Comum do termo. Não, é claro que não. Mas essa sintonia com Deus, essa ligação de forma consciente, fruto do processo evolutivo do próprio Jesus, lhe conferiu essa habilidade, essa capacidade de tornar-se um Messias divino. E aí eu convido o querido amigo ouvinte a buscar lá no Livro dos Espíritos, naquelas questões 562, 562A, que fala a respeito da missão desses espíritos que alcançaram o estado definitivo da evolução espiritual. Eles se tornam Messias divinos, se tornam agentes que levam a verdade, levam a vontade, levam o conhecimento, ou seja, toda essa estrutura divina para todo o universo. Eu falei assim em termos gerais,
mas convido o amigo ouvinte a buscar lá no Livro dos Espíritos, nessas questões supracitadas aqui, 562, 562A, para entender mais ou menos aonde a gente quer chegar. Mas eu, hoje, vou ficando por aqui, aguardando aí o próximo programa, para lermos aí a parte 9ª desse estudo que Kardec empreende a respeito da natureza do Cristo, cujo próximo título do próximo programa é Filho de Deus e Filho do Homem. Querido amigo ouvinte, muita paz a todos e muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos em nome do nosso querido Mestre Jesus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 10º e hoje vamos dar início, continuando as instruções dos Espíritos, dar início ao estudo do tópico A Indulgência, que são mensagens, primeira de José, o Espírito Protetor, depois de João, bispo de Bordeaux, e por fim de Fetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. Então vamos ver o que esses nossos irmãos têm para nos falar a respeito da indulgência, que eu pessoalmente considero assim, a chave para que nós possamos conseguir perdoar. Porque a indulgência é nós entendermos o que o irmão fez, pelo porquê ele fez, e deixar para lá, não levar em consideração. Isso é ser indulgente. E aí facilita para nós perdoar, que já achamos que aquilo ali foi... Entendemos o que aconteceu, então é mais fácil. Quando a gente não entende, está ainda com aquele rancor, aí não é difícil perdoar. Mas quando você é indulgente, já fica mais fácil o perdão. Então vamos ver o que nossos irmãos nos dizem. O nosso irmão José diz o seguinte: Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, isto é, uma desculpa plausível, séria, e não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida habilidade. Ele está dizendo aqui uma coisa muito importante. Ser indulgente é observar, perceber, sentir o defeito dos outros, a ofensa dos outros, mas entender e deixar correr. Fica entre nós. Já viu que é assim, fulano tem esse jeito, vida que segue. Agora, se você vê tudo isso e sai por aí falando que fulano é assim, ainda aumenta, então isso aí, como diz aí, é uma coisa pérfida. Isso é o inverso da indulgência. Isso é a maledicência. Se observa alguma coisa que o irmão faz de errado, o jeito dele, às vezes contra si próprio, contra um terceiro,
e você, em vez de calar ou conversar com ele, dar um conselho, não, você está espalhando. Isso aí, como diz, é o contrário, é a maledicência. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenha cuidado de os atenuar o tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem tem censura nos lábios, apenas conselhos e quase sempre velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar das vossas palavras? A de que vós que censurais não faríeis o que reprovais? Que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes como o que fazem vossos irmãos, com o que fazem vossos irmãos? Quando abrireis os vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros, lembráveis daquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena as que desculpais, porque conhece a razão de ser de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Isso é verdade. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, a calma ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Exatamente. Indulgência é entender o comportamento, do nosso ponto de vista, inadequado das outras pessoas. Muitas vezes nós temos razão, a pessoa tem aquele problema mesmo. Se e tiver oportunidade e tato para falar para a pessoa, para se modificar, tudo bem, mas se não houver chance, se não houver como, não vamos deixar batido, vamos enaltecer as virtudes, olhar mais para as virtudes e aquilo a gente leva de boa. É isso que é indulgente, ser indulgente. Então, você vê também que aquela pessoa faz uma falta grave, nós vamos ter muito mais condição de perdoá-la, que já estamos sendo indulgentes com ela. Assim como nós gostaríamos que eles fossem indulgentes conosco. Porque nós também erramos, cometemos coisas, às vezes bobagens, é o nosso jeito. E não gostamos que as pessoas nos corrijam, nos censurem. Então, é um caso muito sério a pensar. A outra mensagem é de João, bispo de Bordeaux, em 1862. Diz assim: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como houverdes usado de indulgência para com os outros. Mais uma vez, reforçando aquela história. Se eu quero receber misericórdia, eu tenho que ser primeiro misericordioso com os outros. Se eu quero que as pessoas sejam indulgentes comigo, eu tenho que ser indulgente com as pessoas em primeiro lugar. É o toma lá da cá de boa. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as, assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. É o que nós oramos no Pai Nosso. Eu tenho certeza que todos nós oramos um Pai Nosso pelo menos uma vez por dia. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que encerra. Exatamente. E nós não podemos orar o Pai Nosso da boca para fora, gente. Se estamos pedindo isso a Deus, tem que ser realmente com determinação de fazer. E pedir ajuda para fazer, que eu reconheço que às vezes é difícil. Às vezes não, quase sempre é difícil para nós perdoarmos, mesmo que a gente está pedindo para ser perdoado também, mas é difícil perdoar, ser indulgente, é difícil. Mas pedir uma ajuda a Deus. Então, quando orar o Pai Nosso, nós estamos pedindo essa ajuda a Deus.
Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o esquecimento das vossas ofensas, esquecimento que vos deixaria no nada? Pois se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, mas também não recompensaria. A recompensa não pode ser o prêmio do bem que não foi feito, e ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Perfeito. Pedindo perdão para as vossas transgressões, o que lhe pedis é o favor das suas graças, para não cair de novo. É a força necessária para enveredares por outros caminhos, os da submissão e do amor, nos quais podereis juntar a reparação ao arrependimento. Muito bem, meu irmão, é isso aí. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, por esse véu muitas vezes é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pedirias que o Pai Celestial fizesse por vós. Substituí a cólera que macula pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade afetiva, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como Ele mesmo fez durante todo o tempo em que viveu na terra. Visível aos olhos do corpo, e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. O irmão está dizendo, nós temos que fazer força realmente para sermos misericordiosos, indulgentes, mas não vamos mudar de uma hora para outra. Ainda temos o nosso fardo, a nossa cruz para carregar. E com certeza esse fardo e essa cruz vão ficar mais leves se nós nos esforçarmos em praticar o perdão, a indulgência, a misericórdia. Porque estaremos aceitando aquela ajuda de Jesus, que nos disse que se entregássemos a Ele o fardo e o jugo, porque o jugo dele seria suave e o fardo seria leve. Mas, para obtermos esse tipo de ajuda, temos que praticar a lei do amor e da caridade. E aí o amor e a caridade estão implícitos dentro do perdão, indulgência, misericórdia, etc. Então, é um jogo perfeito. Nós vamos nos esforçando em praticar o amor e a caridade, atuando decisivamente na misericórdia, no perdão, na indulgência, com relação a todos os nossos irmãos. E aí começaremos a sentir um alívio nas nossas penas, nas nossas dores, no fardo que temos que carregar, no jugo que temos que sofrer. Vai aliviando, a gente quase nem nota, mas quando olhamos para trás, vamos ver, realmente a coisa está mais aliviada. Ou eu estou mais forte, estou conseguindo suportar melhor. Das duas, uma. Mas de qualquer maneira, vai ser melhor para nós. Então o caminho justamente é esse. E ninguém tem que se transformar em o misericordioso da noite para o dia, gente. Isso é um processo. Nós vamos pouco a pouco observando a nós mesmos. Cada caso que nós nos envolvermos, vamos tentar agir com misericórdia, com indulgência, evitar a maledicência. E aí nós vamos, pouco a pouco, vamos falhar aqui, falhar ali, mas nós mesmo vai tocar um alerta. Puxa vida, eu bobeei, podia ter agido com mais calma, não ter sido tão severo, ser mais indulgente, entender melhor a situação do irmão que foi assim comigo. Então nós vamos vendo que pouco a pouco nós vamos fazendo isso. Não adianta você dizer que a partir de agora você praticar o amor e a caridade. Só. Não vai. Pouco a pouco, no dia a dia. Nós temos outras coisas a fazer, a pensar 24 horas por dia. Mas fatalmente vai acontecer um fato ou outro que a gente vai ser alguém que nos deu o troco no mercado, alguém que nos deu um esbarrão na rua.
A gente vai pouco a pouco relevando, deixando para lá. Alguém que na hora de estacionar atravancou lá o nosso carro, estamos com dificuldade de sair, tem que pedir alguém para achar quem é o dono do carro. Então, não se exasperar, não arrumar encrenca. É um esforço diário. E com certeza nós vamos colher o resultado disso nesta vida. Com certeza. Então vamos seguir os conselhos aqui do nosso irmão João. Agora a mensagem de Difetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. Só não diz aqui o ano, mas deve ter sido por volta de 1860 alguma coisa. Diz assim o nosso irmão: caros irmãos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Essa é uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para subires ao cume da montanha do progresso. Que estamos falando com referência à mensagem anterior. Ele está falando aqui algo semelhante. Por que então vos mostrais tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o cisco que os incomoda, sem perceber nos vossos a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos vossos irmãos espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Nós já falamos aqui em outros estudos. A humildade é a base da caridade. E a caridade é a base da humildade, que consiste em não ver, senão superficialmente, os defeitos alheios e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o caminho está iluminado, ao longo do qual podem ler estas palavras para que lhes indicam o meio de atingir o alvo. Caridade, prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para com si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres, e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual Ele fez uma lei para todas as criaturas. Exatamente, a coisa é como se fosse a mesma... o mesmo objeto, com vários aspectos, tipo um prisma que reflete luz para todas as direções. É essa mistura do amor. É a caridade, é o perdão, é a misericórdia, é a indulgência. Tudo isso é um prisma. E nós temos que trabalhar todos esses aspectos, essas facetas desse prisma. E esse prisma, cada vez que nós dermos luz para cada uma dessas facetas, ele vai brilhando, brilhando, brilhando. E uma faceta está brilhando mais que a outra, ajuda a nós a lustrarmos a que não está tão lustrada. E uma depende da outra, está imiscuída na outra. Eu sempre digo que a humildade é a base de tudo. Aí você, mas Antônio, a caridade aqui? Não, a caridade também. Uma depende da outra. O perdão, a misericórdia, depende da mansuetude, da brandura. Que ninguém pode ser misericordioso e perdoar os outros se não for brando. Ninguém perdoa ninguém com raiva, dando ataque. Você tem que ser brando. Agora, para ser brando tem que ser misericordioso. E para ser misericordioso tem que ser brando. As coisas estão todas envolvidas. É como eu disse, é um prisma que reflete luz para todos os lados. E nós só temos que ir polindo esse nosso prisma para ele se tornar puro, totalmente puro, como é Jesus.
E vamos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um lado de uma vez, outro. A gente não vai conseguir tornar esse crisma totalmente puro nesta vida. Porque é nesta vida que nós atinamos para esse novo comportamento que nós estamos nos propondo. É a nossa mudança de moral, como Allan Kardec diz. O verdadeiro espírito reconhece pela sua transformação moral. Essa transformação moral pela qual nós estamos passando. Que nós já entendemos que há uma outra moral diferente daquela que nós estamos praticando há séculos. Do toma lá da cá, do olho por olho. Fez, vou ter que fazer também. Vai ouvir minha resposta. Vai... Isso não, já era. Nós já chegamos à conclusão que isso já era. A nossa nova moral é diferente. É essa que está sendo proposta. Da misericórdia, do perdão. Tá beleza. Agora a segunda parte. E pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Nós estamos na fase do domínio das nossas más inclinações. Tentando dar lustro nesse prisma. É a fase que nós estamos. Com muita força, muita determinação. Carregando ainda nossos problemas, nosso fardo. Mas nós vamos lutando e vamos conseguir isso com a ajuda desses espíritos iluminados que estão mandando essas mensagens, outros com os quais nós conversamos nas nossas reuniões, né? De amigos que nos dão conselhos, amigos mais experientes na doutrina. E assim que nós vamos nos modificando. Pouco a pouco nós estamos nos modificando. Tenho certeza absoluta disso. Nós não somos hoje os mesmos que éramos há décadas atrás. Há 20, 30, 40 anos. Não somos mais, somos muito melhores. Graças à nossa escolha, à nossa determinação de tentar pôr em prática o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,